Ela tinha apenas 7 anos, mas carregava nos olhos o brilho de uma mente que o mundo ignorava. Em uma noite qualquer, entrou silenciosamente em um prédio vazio e resolveu um problema que nenhum engenheiro conseguiu. Sua saída foi tão silenciosa quanto sua entrada, mas o impacto de sua ação ecoou por todo o país. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Os raios do sol despontavam tímidos entre os prédios da Avenida Paulista, quando Isadora Ribeiro, com seus 7 anos e olhos profundos como poços de sabedoria precoce, despertava sob a marquise de uma livraria fechada. O orvalho da madrugada ainda umedecia seus cabelos cacheados e as roupas surradas que carregavam histórias de abandono. Há quase um ano, a pequena percorria as ruas de São Paulo como quem navega um labirinto familiar. Conhecia cada beco, cada horário de descarte de alimentos nos restaurantes, cada guarda que fechava os olhos para sua presença quando se abrigava nas estações de metrô, em noites de chuva. Naquela manhã de terça-feira, Isadora sacudiu a poeira das roupas e organizou sua mochila desgastada, onde guardava seus poucos pertences. Um caderno encapado com papel de pão, 2 lápis já quase no fim, uma escova de dentes gasta e um pequeno livro de matemática encontrado no lixo. Apesar da idade, a menina carregava a responsabilidade de quem já aprendeu a sobreviver sozinha no mundo. Seus pés descalços, calejados pelo asfalto quente, seguiram o caminho habitual em direção à Biblioteca Mário de Andrade, seu verdadeiro... Bom dia, seu José. Cumprimentou com voz suave o segurança que já conhecia sua rotina. O homem de cabelos grisalhos e sorriso bondoso retribuiu o cumprimento com um aceno discreto, fingindo não notar quando ela entrava no banheiro feminino para lavar o rosto e escovar os dentes. Bom dia, pequena, respondeu ele, estendendo um pacote embrulhado em guardanapo. Minha esposa mandou um pedaço de bolo de fubá. Isadora recebeu o pacote com um sorriso tímido, sentindo o aroma doce que emanava do embrulho. Aquele era um dos poucos gestos de gentileza que recebia. O segurança e Dona Clarice, a bibliotecária da seção infantil, eram as únicas pessoas que notavam sua existência, não com o olhar de pena ou desprezo que recebia nas ruas, mas com um respeito silencioso pelo seu interesse voraz por conhecimento. Enquanto caminhava pelos corredores da biblioteca, Isadora sentia-se em casa. Entre as estantes de livros, seu corpo frágil e aparência de abandono desapareciam, dando lugar a uma mente brilhante que absorvia conhecimento como terra seca absorve água. Não frequentava a escola. As tentativas de matriculá-la em instituições de ensino haviam fracassado pela ausência de documentos e responsáveis. Mas ali, naquele templo de sabedoria, encontrava tudo o que precisava aprender. Voltou para o livro de algoritmos, Isadora? Perguntou Dona Clarice ao ver a menina acomodando-se na mesma mesa do dia anterior, em frente a um dos computadores de uso público. Sim, senhora. Estou tentando entender como funcionam as variáveis dinâmicas, respondeu com naturalidade, como se falasse sobre desenhos animados e não sobre conceitos que universitários lutavam para compreender. Dona Clarice sorriu, ajustando os óculos sobre o nariz. Aos 58 anos, com décadas dedicadas à biblioteca, jamais tinha encontrado alguém como Isadora. Uma criança que, sozinha, havia aprendido a ler e escrever e agora devorava conteúdos de matemática avançada, física, química e programação. A bibliotecária, secretamente, deixava livros técnicos separados para ela, ignorando as regras de classificação etária quando percebia o interesse genuíno da menina por algum assunto. Trouxe algo que pode te interessar, sussurrou, colocando sobre a mesa um livro sobre inteligência artificial. Chegou ontem. Achei que gostaria de ser a primeira a folheá-lo. Os olhos de Isadora brilharam. Suas mãos pequenas e sujas acariciaram a capa com reverência, como quem toca uma relíquia sagrada. Obrigada, Dona Clarice, murmurou já abrindo o volume e mergulhando nas páginas repletas de diagramas e explicações sobre redes neurais e aprendizado de máquina. As horas passavam como minutos quando Isadora estudava. Seu cérebro privilegiado
Captava conceitos complexos com uma facilidade assustadora, estabelecendo conexões que mesmo adultos com formação acadêmica teriam dificuldade em fazer. Por vezes pegava seu caderno encapado e preenchia páginas com anotações, esquemas e fórmulas, criando seu próprio método de aprendizado. Quando o relógio marcou meio-dia, seu estômago roncou, lembrando-a do pedaço de bolo que seu José havia lhe dado. Comeu devagar, saboreando cada migalha, consciente de que talvez fosse sua única refeição até o fim do dia. Depois continuou seus estudos, alternando entre livros e o computador, onde assistia a videoaulas gratuitas e pesquisava tópicos que despertavam sua curiosidade. À tarde, uma forte chuva de verão começou a cair sobre São Paulo. Isadora observou as gotas batendo contra as janelas da biblioteca, calculando mentalmente quanto tempo teria que esperar até poder sair para buscar algum lugar para dormir. Foi quando ouviu fragmentos de uma conversa que a intrigou. "O projeto está quase falido, Rafael", dizia um homem de terno bem cortado a outro que parecia igualmente preocupado. "Se não resolvermos o problema do algoritmo até a apresentação da próxima semana, a BrainTech vai à falência. 5 anos de trabalho jogados fora." "Já tentamos de tudo, Alexandre. Contratamos os melhores engenheiros do país, consultamos professores universitários. O sistema simplesmente não consegue processar os dados com a eficiência necessária para tornar o produto comercialmente viável." Isadora fingiu estar concentrada em seu livro, mas seus ouvidos estavam atentos à conversa. Os homens discutiam um problema de otimização em um algoritmo de aprendizado de máquina, exatamente o tipo de desafio que a fascinava. Quando os homens se afastaram, ela não resistiu e aproximou-se da mesa onde haviam deixado alguns papéis com anotações e diagramas. Olhou rapidamente ao redor, certificando-se de que ninguém a observava, e fotografou mentalmente as informações. Aqueles rabiscos fragmentados não faziam sentido para a maioria das pessoas, mas para ela eram peças de um quebra-cabeça instigante. Entardecer, a chuva havia se transformado em temporal. Isadora guardou seus pertences na mochila e despediu-se de Dona Clarice, que lhe ofereceu um guarda-chuva velho. "Não precisa, Dona Clarice. Já estou acostumada com chuva", respondeu com um sorriso frágil. A bibliotecária suspirou, sentindo o coração apertado. Havia tentado ajudar a menina diversas vezes, chegando a contatar o conselho tutelar, mas Isadora sempre desaparecia antes que qualquer ação oficial fosse tomada. Tinha medo. Medo de instituições, medo de ser separada dos livros, medo de perder a liberdade que, apesar de todas as dificuldades, permitia-lhe aprender no seu próprio ritmo. "Pelo menos leve isto", insistiu Dona Clarice, estendendo um saco plástico com alguns biscoitos e uma caixinha de suco, "para caso fique com fome mais tarde." Isadora aceitou o pacote com gratidão e saiu para enfrentar a tempestade. As ruas estavam alagadas, o trânsito caótico e as pessoas corriam apressadas para seus lares confortáveis. A menina caminhou contra o vento, protegendo sua mochila debaixo do casaco surrado, pensando no próximo lugar onde poderia passar a noite. Foi quando, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, viu as luzes ainda acesas no 10º andar de um edifício empresarial. No térreo, a logomarca da BrainTech, a mesma empresa mencionada pelos homens na biblioteca, brilhava em neon azul, contrastando com a escuridão da noite chuvosa. Isadora parou, olhando fixamente para o prédio. Algo dentro dela dizia que precisava entrar ali. O problema discutido pelos homens não saía de sua cabeça. Era como um chamado, um desafio matemático que pedia para ser resolvido. Observou o movimento na recepção. Um segurança sonolento, entregadores de comida, entrando e saindo, funcionários deixando o expediente tardiamente. Uma ideia formou-se em sua mente. Esperta como era, sabia que sua aparência desgrenhada jamais passaria pela recepção principal. Mas havia outras formas de entrar. Contornou o edifício, encontrando a entrada de serviço nos fundos, onde caminhões de entrega estacionavam, para abastecer as empresas do prédio,
Uma porta entreaberta levava à área de carga e descarga. Sem hesitar, Isadora deslizou para dentro do prédio, misturando-se às sombras. Seu coração batia forte, não por medo, mas pela emoção da descoberta iminente. Algo lhe dizia que naquela noite chuvosa, sua vida estava prestes a mudar para sempre. O interior do prédio era um labirinto de corredores brancos e portas fechadas. Isadora moveu-se com a desenvoltura de quem já aprendeu a ser invisível. Seus pés descalços não faziam ruído no piso de mármore frio, enquanto ela subia escada por escada, evitando elevadores e câmeras de segurança. A fome que apertava seu estômago foi momentaneamente esquecida diante da adrenalina da exploração. No 10º andar, um corredor amplo levava a uma sala com portas de vidro transparente. Através delas, Isadora viu o que parecia ser uma sala de reuniões vazia, com restos de comida ainda sobre a mesa. Sanduíches pela metade, frutas, garrafas de água e refrigerante. Seus olhos brilharam. Com cuidado, testou a maçaneta. A porta não estava trancada. Deve ser meu dia de sorte, pensou, entrando silenciosamente na sala e indo direto para a mesa repleta de alimentos. Isadora pegou um sanduíche e mordeu com voracidade, sentindo o sabor de presunto e queijo inundar sua boca faminta. Depois serviu-se de algumas uvas e um pedaço de bolo de chocolate. Comeu lentamente, saboreando cada bocado como se fosse uma preciosidade. Quando a fome inicial foi saciada, permitiu-se olhar ao redor com mais atenção. Foi então que a viu. Uma imensa lousa branca que cobria toda a parede lateral da sala. Estava repleta de fórmulas, diagramas, símbolos, matemáticos e anotações em diferentes cores de caneta. Aproximou-se como se fosse atraída por um imã. Seus olhos percorreram cada linha de código, cada equação, cada esquema desenhado. Era um sistema de inteligência artificial, muito mais complexo do que qualquer coisa que já havia estudado, mas ainda assim compreensível para sua mente extraordinária. Estão tentando criar um algoritmo de aprendizado profundo para reconhecimento de padrões em grandes volumes de dados não estruturados, murmurou para si mesma, esquecendo completamente a comida. Mas tem algo errado aqui. Isadora olhou em volta, encontrando várias canetas coloridas sobre uma mesa auxiliar. Sem pensar duas vezes, pegou uma caneta vermelha e começou a circular os erros que identificava no modelo matemático. O problema está na função de ativação. Estão usando uma função linear, onde deveria ser sigmoide. E aqui, este parâmetro fixo deveria ser dinâmico para permitir adaptação às variações nos dados de entrada. Por horas, a menina trabalhou intensamente, corrigindo, reescrevendo, redesenhando partes inteiras do algoritmo. Sua mente funcionava em plena capacidade, estabelecendo conexões que os engenheiros não haviam percebido. Quando o relógio digital na parede marcava 2h47 da manhã, Isadora deu um passo atrás e contemplou seu trabalho. Havia transformado completamente a lógica do sistema, tornando-o mais eficiente, mais preciso e, sobretudo, funcional. Agora sim, sussurrou, satisfeita com seu trabalho. Cansada pelo esforço mental, Isadora sentiu o sono começar a dominá-la. A sala era quente e confortável, muito mais acolhedora que as marquises e viadutos onde costumava dormir. Arrumou alguns casacos que encontrou pendurados para formar uma cama improvisada num canto da sala, longe da vista de quem entrasse. Em minutos, estava profundamente adormecida, sem imaginar o impacto que seu trabalho noturno causaria. Na manhã seguinte, o primeiro a chegar foi Rafael Mendonça, diretor de tecnologia da BrainTech. Aos 34 anos, carregava no rosto as marcas de noites mal dormidas e a pressão de liderar um projeto à beira do fracasso. Ao entrar na sala de reuniões, seu olhar foi automaticamente para a lousa, e o que viu fez seu coração acelerar. Meu Deus, o que é isso? Murmurou, aproximando-se da lousa, como quem se aproxima de uma aparição sobrenatural. As anotações originais haviam sido completamente transformadas. Onde antes havia confusão, agora existia clareza. O modelo matemático que sua equipe vinha tentando desenvolver sem sucesso por meses aparecia ali, reformulado com uma elegância que beirava a perfeição.
Rafael estudou cada linha, cada símbolo, sentindo uma mistura de espanto e admiração. Isso é brilhante! Exclamou, pegando o celular e discando freneticamente. Alexandre, vem para a empresa agora. Aconteceu algo inacreditável. Não posso explicar por telefone. É o algoritmo. Alguém resolveu. Enquanto Rafael examinava o trabalho na lousa, Isadora despertou. Por um momento ficou paralisada pelo medo, sem saber como reagir. Instintivamente, permaneceu imóvel em seu esconderijo, observando o homem que gesticulava entusiasmado enquanto falava ao telefone. Em poucos minutos, mais pessoas chegaram à sala. Alexandre Costa, CEO da empresa, junto com 3 engenheiros da equipe principal. Todos demonstravam a mesma reação de assombro diante da lousa modificada. Quem fez isso? Só perguntou Alexandre, percorrendo com os olhos as fórmulas. É simplesmente perfeito. Não sabemos, respondeu Rafael. Quando cheguei já estava assim. Verifiquem as câmeras de segurança, ordenou Alexandre. Quero saber exatamente quem entrou nesta sala ontem à noite. Um dos engenheiros, Lucas Almeida, aproximou-se da lousa com uma expressão de ceticismo. Isso realmente vai funcionar? Parece simples demais comparado ao que estávamos tentando. Às vezes a elegância está na simplicidade, observou Rafael. Vamos testar. Agora. O grupo moveu-se rapidamente para a sala de servidores, enquanto Rafael e os engenheiros implementavam as modificações no sistema. Alexandre recebeu um telefonema do chefe de segurança. Senhor Costa, revisamos as gravações. Houve apenas uma entrada não autorizada ontem à noite. Uma criança. Uma menina pequena. Uma criança? Isso é algum tipo de brincadeira? Não, senhor. As imagens são claras. Uma menina de aproximadamente 7 anos entrou pela área de serviço durante a chuva forte. Subiu pelas escadas e entrou na sala de reuniões. Ficou lá por horas, trabalhando na lousa. Depois, dormiu num canto da sala. E onde ela está agora? Ainda deve estar no prédio, senhor. Não temos registro de saída. Alexandre desligou o telefone, atordoado com a informação. Rafael, chamou, interrompendo o trabalho dos engenheiros. Você não vai acreditar. Quem resolveu nosso problema foi uma criança, uma menina. Os olhares incrédulos se multiplicaram pela sala. Impossível, murmurou Lucas. Isso é trabalho de um gênio da matemática, não de uma criança. As câmeras não mentem, respondeu Alexandre, e ela ainda está no prédio. Nesse momento, um grito de euforia ecoou pela sala. Era Mariana Torres, a engenheira de dados, que acabara de rodar os primeiros testes com o novo algoritmo. Está funcionando. Meu Deus, está funcionando perfeitamente. A taxa de processamento é 3 vezes maior que nossa melhor estimativa, com uma precisão de quase 98%. A equipe reuniu-se em volta do monitor de Mariana, observando em tempo real o desempenho do sistema. Números e gráficos dançavam na tela, confirmando o que parecia impossível. O algoritmo estava processando terabytes de dados com uma eficiência jamais vista. Isso vai revolucionar o mercado, sussurrou Rafael. É a solução que procurávamos. Desde o início. Alexandre, embora maravilhado com os resultados, não conseguia tirar da cabeça a informação sobre a misteriosa criança. Precisamos encontrar essa menina, disse. Agora. Enquanto isso, Isadora havia aproveitado a movimentação para sair discretamente da sala de reuniões. Com sua mochila nas costas, descia as escadas em direção à saída, planejando voltar à biblioteca, seu refúgio seguro. Não tinha certeza se o que fizera seria útil, mas sentira-se compelida a corrigir aqueles erros, da mesma forma que não conseguia deixar de resolver os problemas matemáticos que encontrava nos livros da biblioteca. No saguão do prédio, porém 2 seguranças a abordaram. Ei, garota, espere aí! Isadora congelou, o medo tomando conta de seu corpo pequeno. Sua mente calculava rotas de fuga, probabilidades, consequências. Estava acostumada a escapar de situações difíceis, mas algo nos olhares daqueles homens era diferente. Não havia hostilidade ou desprezo, apenas curiosidade. O senhor Costa quer falar com você, disse um deles apontando para o homem de terno,
que descia apressadamente as escadas, seguido por Rafael e parte da equipe de engenharia. Alexandre parou a alguns passos de Isadora, observando-a com uma mistura de espanto e admiração. A menina estava descalça, vestia roupas sujas e surradas, e seus cabelos cacheados pareciam não ver um pente há semanas, mas seus olhos grandes, escuros e profundamente inteligentes sustentavam o olhar do empresário sem medo. "Você é a menina que esteve na sala de reuniões ontem à noite?" perguntou Alexandre, tentando suavizar o tom de voz ao perceber o visível desconforto da criança. Isadora hesitou, calculando os riscos de admitir sua presença não autorizada. Poderia ser entregue à polícia, ao conselho tutelar, a alguma instituição que a privaria de sua liberdade e do acesso aos livros. Por outro lado, mentir seria inútil. Eles, obviamente, tinham provas em vídeo. "Sim, senhor", respondeu finalmente, com uma voz clara e surpreendentemente articulada para uma criança de sua idade. "Estava chovendo muito, e eu precisava de um lugar para me abrigar. E foi você quem trabalhou na lousa? Quem modificou nosso algoritmo?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Todos os adultos presentes pareciam prender a respiração, aguardando a resposta que parecia impossível. "Tinha alguns erros", respondeu Isadora simplesmente. "A função de ativação estava errada, e vocês estavam tratando como constantes variáveis que precisavam ser dinâmicas para o sistema se adaptar adequadamente aos dados de entrada." Um silêncio atônito seguiu suas palavras. A menina falava, de conceitos avançados de machine learning, com a naturalidade de quem comenta o clima. Como você sabe essas coisas?" perguntou Rafael, incapaz de esconder seu assombro. Isadora deu de ombros. "Leio muito, na biblioteca municipal. Dona Clarice me deixa usar os computadores para assistir videoaulas, e tem muitos livros bons lá." Alexandre e Rafael trocaram olhares perplexos. A situação ultrapassava qualquer cenário que pudessem ter imaginado. "Qual é o seu nome?" perguntou Alexandre gentilmente, abaixando-se para ficar na altura da menina. Isadora Ribeiro", respondeu ela, ajustando a alça da mochila velha sobre o ombro. "Isadora, você fez algo incrível. Sabe disso. Você resolveu um problema que os melhores engenheiros do país não conseguiram solucionar." A menina não pareceu impressionada. Para ela, era apenas um quebra-cabeça matemático, complexo, mas solucionável. "Os erros estavam óbvios", comentou. "Qualquer pessoa que entendesse de redes neurais artificiais teria notado." Alexandre sorriu, encantado com a mistura de genialidade e inocência. "Gostaria de tomar um café da manhã conosco? Temos muito o que conversar." Isadora olhou para o grupo de adultos que a encaravam com uma mistura de curiosidade e admiração. Por um momento, a desconfiança natural que desenvolvera nas ruas quase a fez recusar. Mas havia algo no olhar daquele homem, uma sinceridade, um respeito que raramente encontrava no mundo dos adultos. "Posso comer panquecas?" perguntou, lembrando-se do cheiro delicioso que sentia ao passar por cafés da manhã, quando pessoas comuns tomavam café em restaurantes. O restaurante no térreo do edifício empresarial ainda estava vazio àquela hora da manhã. Alexandre escolheu uma mesa afastada, onde pudessem conversar com tranquilidade. Isadora sentou-se timidamente, seus pés balançando no ar, longe de tocar o chão. Seus olhos percorriam o ambiente luxuoso com curiosidade, mas sem demonstrar deslumbramento, apenas analisando, calculando, absorvendo informações como sempre fazia. "Quantas panquecas você quer?" Aí perguntou Rafael, segurando o cardápio. "2, não, 3, respondeu Isadora, depois de um breve cálculo mental sobre o que seu estômago pequeno e desacostumado a refeições completas poderia comportar. Alexandre observava a menina com um misto de fascínio e preocupação. Em seus 15 anos de carreira no mercado de tecnologia, jamais havia testemunhado algo parecido. O contraste entre a aparência frágil e abandonada da criança e a genialidade matemática que demonstrara era desconcertante. "Isadora", começou. Ele, quando as panquecas chegaram, cobertas de mel e acompanhadas de uma fatia de melancia.
Você pode nos contar um pouco sobre você? Onde estão seus pais? Como aprendeu matemática avançada? A menina mastigou lentamente um pedaço de panqueca, organizando mentalmente sua resposta. Havia aprendido a ser cautelosa ao falar sobre sua vida. Adultos geralmente não entendiam. Suas escolhas tentavam ajudar, de maneiras que só pioravam sua situação. Moro nas ruas, respondeu finalmente, com uma honestidade direta que era sua marca registrada. Minha mãe foi embora quando eu tinha 5 anos. Disse que ia buscar trabalho em outra cidade e nunca mais voltou. Fiquei com minha avó, mas ela adoeceu no ano passado e precisou ir para um asilo. A assistente social queria me levar para um abrigo, mas lá não poderia estudar do meu jeito. A simplicidade com que narrava sua história de abandono contrastava com a dureza dos fatos. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas a objetividade de quem relata fatos científicos. E quanto à matemática? A programação? Questionou Rafael, genuinamente curioso. Isadora tomou um gole do suco de laranja antes de responder. Aprendi a ler sozinha, olhando revistas no lixo e outdoors nas ruas. Quando descobri a biblioteca, percebi que podia aprender qualquer coisa. Comecei pelos livros infantis, depois passei para os didáticos. Matemática sempre foi fácil para mim. Os números fazem sentido, têm lógica. Quando descobri os computadores, da biblioteca, assisti a muitas videoaulas de programação. O resto foi só prática. Alexandre e Rafael trocaram olhares significativos. A história que ouviam desafiava qualquer expectativa. E você sobreviveu todo esse tempo sozinha? Como? Consegue comida, abrigo? Perguntou Alexandre, incapaz de imaginar uma criança tão jovem enfrentando a brutalidade das ruas. Isadora deu de ombros. Alguns restaurantes jogam fora comida boa no final do dia. Aprendi a reconhecer quais lixeiras são seguras. Para dormir, uso as marquises de lojas fechadas, estações de metrô quando chove muito. Na biblioteca, Dona Clarice e seu José às vezes me dão lanches, e tem pessoas que me ajudam sem saber. Enquanto Isadora falava, Mariana, a engenheira de dados, aproximou-se da mesa com um tablet nas mãos, interrompendo a conversa. Desculpem a intromissão, disse ela visivelmente agitada, mas precisam ver isso. Terminamos os testes completos do algoritmo. O desempenho é, bem, vejam vocês mesmos. Alexandre pegou o tablet e examinou os gráficos e números que piscavam na tela. Seu rosto foi se transformando em uma expressão de espanto e alegria. Isso é extraordinário. O sistema está funcionando com eficiência 4 vezes superior à nossa melhor previsão. A precisão na identificação de padrões beira a perfeição. Rafael inclinou-se para ver os dados, igualmente impressionado. Isso vai revolucionar tudo. O projeto que estava à beira do fracasso agora pode se tornar líder de mercado. Isadora continuava comendo suas panquecas, aparentemente alheia à agitação dos adultos. Para ela, resolver o problema do algoritmo não fora mais que um exercício mental interessante, como os quebra-cabeças que ocasionalmente encontrava em revistas descartadas. Isadora, chamou Alexandre, devolvendo o tablet a Mariana. Você salvou nossa empresa. Entende isso? O que você fez vale milhões. A menina franziu o senho, claramente desinteressada no valor monetário de sua contribuição. Posso comer mais uma panqueca? Perguntou, mudando completamente de assunto. Alexandre sorriu encantado com a pureza daquela mente brilhante. Claro que sim, quantas quiser. Enquanto aguardavam mais panquecas, Rafael inclinou-se na direção de Alexandre e sussurrou. O que vamos fazer? Não podemos simplesmente mandar essa criança de volta para as ruas depois do que fez por nós. Concordo, respondeu Alexandre em voz baixa. Mas também não podemos simplesmente adotá-la ou algo assim. Há procedimentos legais, o conselho tutelar... Estão falando de mim, né? Interrompeu Isadora, surpreendendo os 2 executivos com sua perspicácia. Não precisam se preocupar. Estou bem do meu jeito. Só queria ajudar com o algoritmo. Porque vi que estava errado. A sinceridade desarmante da menina tocou profundamente os 2 homens. Alexandre tomou uma decisão rápida. Isadora, tenho uma proposta para você. O que acha de trabalhar conosco?
Não oficialmente, claro, você é menor de idade. Mas podemos criar um programa especial, uma espécie de estágio educativo. Você teria acesso aos nossos computadores, livros técnicos e poderia aprender ainda mais sobre inteligência artificial. Em troca, nos ajudaria com problemas como o que resolveu ontem. Os olhos da menina brilharam pela primeira vez desde que a encontraram. A perspectiva de ter acesso ilimitado a recursos tecnológicos e conhecimento avançado era mais tentadora que qualquer quantidade de panquecas. Eu poderia continuar visitando a biblioteca? Perguntou, revelando seu apego ao único lugar que considerava um refúgio. Claro, garantiu Alexandre, e mais providenciaremos um lugar adequado para você morar, roupas limpas, alimentação, tudo de forma temporária, enquanto resolvemos sua situação legal com as autoridades competentes. Isadora ficou em silêncio por alguns instantes, processando a proposta. Sua mente calculava prós e contras, analisava variáveis, buscava inconsistências. Não quero ir para um abrigo, afirmou finalmente. Nem para um orfanato. Lá não me deixariam estudar o que eu quero do jeito que eu quero. Não vamos forçá-la a nada, garantiu Alexandre. Prometo que buscaremos a melhor solução possível, sempre respeitando sua autonomia intelectual. É justamente isso que torna você especial. Após mais alguns segundos de consideração, Isadora assentiu. Aceito então, mas só se puder ter meu próprio computador. Rafael sorriu aliviado. Terá o melhor computador que o dinheiro puder comprar. Naquela mesma tarde, a transformação começou. Uma assistente social chamada Teresa Oliveira, amiga pessoal de Alexandre, foi acionada para ajudar na situação, delicada. Após uma longa conversa com Isadora e os executivos da BrainTech, concordou em buscar um caminho alternativo que respeitasse as necessidades excepcionais da menina, evitando o processo padrão que provavelmente a colocaria em um abrigo institucional. Existe a possibilidade de um programa de tutela especial, explicou Teresa. É raramente utilizado, mas previsto em lei para casos de crianças com necessidades específicas. Podemos argumentar que o desenvolvimento intelectual dela exige condições diferenciadas. Enquanto as questões legais eram encaminhadas, Isadora recebeu um tour pelas instalações da empresa. Seus olhos brilhavam ao ver os laboratórios de pesquisa, os servidores de alta performance, as estações de trabalho equipadas com tecnologia de ponta. Para cada explicação técnica que recebia, fazia 3 perguntas profundas que surpreendiam até os engenheiros mais experientes. Uma sala pequena, mas confortável, foi preparada para ela em um flat próximo à empresa, onde moraria temporariamente, sob supervisão de uma cuidadora contratada, especialmente para acompanhá-la. Roupas novas foram compradas, exames médicos agendados e um plano educacional personalizado começou a ser desenvolvido. Não estou acostumada com tantas coisas, comentou Isadora ao ver o quarto preparado para ela, com cama macia, escrivaninha, estante com livros técnicos e um computador potente. Parece estranho. Você vai se acostumar, garantiu Mariana, que se oferecera para ajudar com a adaptação da menina. Todo mundo merece conforto e segurança, Isadora, especialmente uma mente brilhante como a sua. Nos dias que se seguiram, a rotina na BrainTech foi completamente transformada pela presença da pequena gênia. Isadora chegava cedo, sempre acompanhada pela cuidadora, e mergulhava em projetos complexos com uma concentração impressionante. Trabalhava lado a lado com engenheiros experientes, que inicialmente a viam com ceticismo, mas rapidamente passaram a respeitá-la e até consultá-la quando enfrentavam dificuldades técnicas particularmente desafiadoras. É incrível como ela pensa de forma diferente, comentou Lucas, que no início tinha sido o mais cético sobre as habilidades da menina. Não está presa a métodos convencionais. Sua mente faz conexões que nem consideraríamos possíveis. A presença de Isadora trazia novos desafios para a empresa. Afinal, como integrar uma criança de 7 anos, sem documentos, sem histórico, escolar formal, sem família, a um ambiente corporativo de alta tecnologia? Alexandre e sua equipe
navegavam por território desconhecido, improvisando soluções e ajustando protocolos. Uma semana após sua chegada, durante uma reunião da equipe principal para discutir a implementação do algoritmo no sistema de produção, Isadora surpreendeu a todos com uma observação perspicaz. Esse sistema que vocês estão desenvolvendo, ele vai substituir pessoas em seus empregos, não vai? Perguntou, interrompendo a apresentação técnica. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Alexandre trocou olhares com Rafael, incerto sobre como abordar o tema com uma criança. Bem, Isadora, começou Rafael cuidadosamente. A automação tecnológica sempre causa mudanças no mercado de trabalho. Algumas funções realmente deixam de existir, mas outras novas surgem. Isadora balançou a cabeça, insatisfeita com a resposta evasiva. Vi muita gente nas ruas que perdeu empregos por causa de máquinas. Uma senhora que trabalhava em caixa de supermercado me deu um sanduíche, uma vez. Ela me contou que foi substituída por caixas automáticos e não conseguiu outro emprego porque só sabia fazer aquilo. A observação vinda de uma criança que havia experimentado a dura realidade das ruas atingiu os executivos como um soco no estômago. Alexandre sentiu um nó na garganta. Você está certa, Isadora, admitiu. A tecnologia que desenvolvemos tem impactos reais na vida das pessoas. Nem sempre pensamos o suficiente sobre isso. Vocês deveriam, respondeu ela simplesmente, voltando sua atenção para o tablet, onde fazia anotações sobre o projeto. Aquela breve troca de palavras ficou ecoando na mente de Alexandre pelo resto do dia. À noite, em seu escritório, refletia sobre como uma menina de 7 anos conseguira expor uma verdade incômoda que executivos experientes preferiam ignorar. Foi interrompido por batidas suaves na porta. Posso entrar? Perguntou Isadora, já colocando a cabeça para dentro da sala. Claro, respondeu Alexandre, surpreso com a visita noturna. Não deveria estar descansando. É tarde. Não consigo dormir em camas muito macias, explicou ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa. E tive uma ideia. Que tipo de ideia? Perguntou Alexandre, já acostumado com o fato de que as ideias de Isadora geralmente eram revolucionárias. E se o algoritmo que consertei fosse usado para ajudar pessoas como eu? Crianças nas ruas? Gente que perdeu empregos? Pessoas invisíveis? Alexandre inclinou-se para a frente, intrigado. Como exatamente? Os olhos de Isadora brilharam com entusiasmo. Um programa para encontrar talentos escondidos. Pessoas que sabem fazer coisas incríveis, mas que ninguém nota porque são pobres, ou moram nas ruas, ou não têm diplomas. O algoritmo poderia analisar dados de bibliotecas públicas, centros comunitários, até mesmo padrões de uso de computadores gratuitos para identificar pessoas com habilidades especiais em matemática, programação, artes, qualquer coisa. A ideia era tão simples quanto brilhante. Um sistema de inteligência artificial voltado não para substituir humanos, mas para descobrir potenciais desperdiçados, talentos ignorados pela sociedade tradicional. Um programa de talentos invisíveis, murmurou Alexandre, sentindo uma onda de entusiasmo crescer dentro dele. Isadora, isso é extraordinário. Vocês têm dinheiro para fazer isso acontecer, continuou a menina, com a franqueza que a caracterizava. E eu posso ajudar a criar o algoritmo específico para isso. Naquela noite, enquanto Isadora finalmente adormecia em seu novo quarto, Alexandre não conseguia parar de pensar. A menina não havia apenas salvado sua empresa. Estava oferecendo uma visão completamente nova sobre o propósito da tecnologia que desenvolviam. O programa Talentos Invisíveis, como foi batizado, rapidamente ganhou forma nas 2 semanas seguintes. Isadora trabalhava incansavelmente no desenvolvimento do algoritmo específico, adaptando o sistema que havia corrigido para identificar padrões de comportamento e aprendizado em dados aparentemente desconexos. A ideia era revolucionária: usar inteligência artificial não para substituir pessoas, mas para encontrá-las e valorizá-las. O sistema precisa reconhecer padrões não convencionais de aprendizado, explicava Isadora durante uma reunião, apontando para diagramas complexos projetados na parede.
Alguém que frequenta a biblioteca pública todos os dias e pesquisa sobre o mesmo assunto, mesmo sem formação acadêmica, provavelmente tem um interesse genuíno que pode ser desenvolvido. A equipe de engenheiros assistia com uma mistura de admiração e perplexidade. A menina que mal alcançava o tampo da mesa de reuniões falava com a autoridade de um PhD em ciência da computação. Também precisamos incluir fontes de dados de centros comunitários, escolas públicas em áreas vulneráveis, telecentros, e continuava ela. Lugares onde talentos como eu poderiam estar escondidos. Alexandre, observando a apresentação com um sorriso de orgulho, não podia deixar de se maravilhar com a transformação ocorrida em tão pouco tempo. Isadora agora vestia roupas limpas e adequadas ao seu tamanho. Seus cabelos estavam penteados, em tranças cuidadosamente feitas pela cuidadora, e seu rosto, antes sempre alerta e desconfiado, ocasionalmente se abria em sorrisos genuínos quando fazia alguma descoberta interessante. Como estamos em relação ao prazo? Perguntou Alexandre quando a reunião terminou, e a maioria dos engenheiros havia saído. Bem, respondeu Isadora, organizando suas anotações com a meticulosidade que a caracterizava. Se tudo correr como planejado, podemos ter uma versão beta para teste em 3 dias. Depois, mais uma semana para ajustes finais antes da apresentação aos investidores. A apresentação aos investidores era crucial. Alexandre havia conseguido agendar um encontro com os principais acionistas da BrainTech e potenciais novos investidores para mostrar não apenas a revolução tecnológica do algoritmo original, mas também sua aplicação social através do Programa Talentos Invisíveis. Era uma oportunidade única de garantir não só a sobrevivência financeira da empresa, que há poucos dias estivera à beira da falência, mas também o financiamento do ambicioso projeto social. Estou orgulhoso de você, sabia? Comentou Alexandre sentando-se ao lado da menina. Não só pelo seu brilhantismo técnico, mas pela sua visão humanitária. Você transformou nosso propósito como empresa. Isadora encolheu os ombros, ainda desconfortável com elogios. Só fiz o que achei certo. Pessoas como eu merecem chances. Naquele mesmo dia, enquanto a equipe principal se preparava para os testes do sistema, Eduardo Martins, gerente de segurança da informação, notou algo estranho nos registros de acesso ao servidor principal. Algum problema? Perguntou Rafael, passando pela sala de monitoramento e percebendo a expressão preocupada do colega. Talvez, respondeu Eduardo apontando para a tela. Estou vendo acessos não autorizados à base de desenvolvimento do projeto principal. Alguém entrou no sistema ontem à noite, às 23h47, usando credenciais válidas, mas fora do horário padrão de trabalho. Rafael franziu o senho. Consegue identificar quem foi? As credenciais pertencem a Lucas Almeida, mas estou verificando se foi realmente ele ou se suas credenciais foram comprometidas. Lucas era um dos engenheiros mais antigos da equipe, trabalhando na BrainTech há quase 5 anos. Era respeitado tecnicamente, mas nos últimos meses vinha demonstrando insatisfação com os rumos da empresa e com a própria carreira. Verifique e me mantenha informado, instruiu Rafael. Enquanto isso, vamos manter isso entre nós. Não quero criar um clima de desconfiança sem ter certeza. No dia seguinte, durante os testes finais do sistema antes da apresentação, um problema inesperado surgiu. O algoritmo que vinha funcionando perfeitamente nos testes preliminares subitamente começou a apresentar falhas. Não faz sentido, murmurou Mariana, verificando linha por linha do código em busca de erros. Ontem tudo estava perfeito. É como se alguém tivesse sabotado o sistema. A palavra sabotagem ecoou pela sala, criando um silêncio tenso. A equipe trabalhou freneticamente para identificar a origem do problema, mas cada tentativa de correção parecia conduzir a novos erros. Precisamos da Isadora, concluiu Rafael após horas de tentativas frustradas. Onde ela está? Na biblioteca municipal, respondeu Mariana. Hoje é quinta-feira, dia em que visita Dona Clarice. A cuidadora deve trazê-la de volta em 1 hora. Quando Isadora retornou,
Foi imediatamente conduzida à sala de crise, onde a equipe tentava resolver o problema. O sistema está apresentando falhas inexplicáveis, explicou Rafael, mostrando os relatórios de erro. Não conseguimos identificar a causa raiz. Isadora observou as telas com atenção, seu cérebro processando as informações em velocidade impressionante. Depois de alguns minutos em silêncio absoluto, seus olhos se arregalaram em compreensão. Isso não é uma falha, declarou. É sabotagem deliberada. Alguém inseriu um código malicioso, programado para ativar exatamente 48 horas antes da apresentação aos investidores. A acusação era grave e específica. Rafael imediatamente acionou Eduardo, que confirmou suas suspeitas anteriores sobre acessos não autorizados. As câmeras de segurança confirmam que Lucas esteve no escritório ontem à noite, fora do expediente normal, informou Eduardo. E encontramos evidências de que ele acessou o repositório principal do código. Alexandre, ao ser informado da situação, convocou uma reunião de emergência com a equipe de segurança e os principais desenvolvedores, incluindo Isadora. Lucas não foi chamado. Precisamos de provas concretas antes de fazer qualquer acusação formal, alertou Alexandre. E, mais urgentemente, precisamos corrigir o problema antes da apresentação aos investidores, que acontecerá em menos de 36 horas. Posso encontrar o código malicioso, ofereceu-se Isadora, mas precisarei de acesso total ao sistema e aos registros de alterações nas últimas 72 horas. Concedido, autorizou Alexandre. Enquanto Isadora mergulhava na investigação, Digital, Eduardo e sua equipe de segurança realizavam uma auditoria completa das atividades recentes de Lucas na empresa. O que descobriram foi alarmante. Encontramos e-mails trocados entre Lucas e representantes da TechVision, nossa principal concorrente, relatou Eduardo. Ele tem compartilhado informações confidenciais há pelo menos 3 meses. O último e-mail enviado ontem dizia apenas: tudo pronto. O sistema falhará durante a demonstração. A notícia caiu como uma bomba. Lucas havia sido um dos primeiros funcionários da BrainTech, considerado parte da família. Sua traição era não apenas profissional, mas pessoal. Por quê? Questionou Alexandre, sentindo o peso da decepção. Demos a ele todas as oportunidades possíveis aqui. Dinheiro? Provavelmente, respondeu Rafael. A TechVision vem tentando nos ultrapassar há anos. Eles pagariam uma fortuna por informações privilegiadas sobre nossa tecnologia. Também pode ser ressentimento, acrescentou Mariana. Lucas sempre quis liderar o projeto de IA, mas você escolheu Rafael para a posição. E recentemente ele parecia incomodado com toda a atenção dada a Isadora. Enquanto discutiam os possíveis motivos, Isadora surgiu na porta da sala, seus olhos brilhando com a excitação da descoberta. Encontrei, anunciou. É um código extremamente sofisticado, quase invisível aos métodos convencionais de detecção. Está programado para corromper gradualmente os dados de treinamento do sistema, fazendo parecer um erro de design e não uma sabotagem. Consegue corrigi-lo? Perguntou Alexandre ansiosamente. Já corrigi, respondeu Isadora com simplicidade. E implementei um sistema de segurança adicional para prevenir manipulações semelhantes no futuro. O sistema está funcionando perfeitamente. Agora, a sala explodiu em aplausos espontâneos. Mais uma vez, a pequena gênia havia salvado o projeto em um momento crítico, mas a questão da traição de Lucas ainda precisava ser resolvida. O que fazemos com Lucas? Perguntou Rafael. Precisamos agir com cautela, respondeu Alexandre. Temos provas suficientes para demiti-lo por justa causa e possivelmente abrir um processo criminal por violação de confidencialidade e sabotagem. Mas isso geraria publicidade negativa justamente quando precisamos apresentar uma imagem forte aos investidores. Ele pode tentar sabotar a apresentação de outras formas, alertou Eduardo. Não se o pegarmos de surpresa, sugeriu Isadora, que permanecia em silêncio até então. Se ele acha que o plano deu certo, não tentará nada. Durante a apresentação, podemos usar isso a nosso favor.
Alexandre olhou para a menina com curiosidade. O que está pensando, Isadora? Um teste público, respondeu ela. Durante a apresentação, podemos revelar que identificamos a sabotagem e o responsável. Isso não só neutraliza qualquer tentativa adicional, mas também demonstra a robustez do nosso sistema de segurança. A ideia era ousada e arriscada, mas também elegante. Transformar uma potencial catástrofe em uma demonstração de força. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Alexandre, preocupado com o impacto emocional que tal confronto poderia ter sobre a menina. Você ficaria no centro de uma situação potencialmente tensa. Isadora assentiu com determinação. Nas ruas, aprendi que às vezes é preciso enfrentar o perigo de frente. Esconder-se só adia o inevitável. Na manhã da apresentação, a sala de conferências da BrainTech estava repleta de executivos de alto escalão, investidores potenciais e representantes da imprensa especializada. Lucas chegou cedo, aparentemente confiante, cumprimentando colegas com a naturalidade de quem não carrega o peso da traição. Alexandre iniciou a apresentação com uma visão geral da empresa e seus desafios recentes. Quando chegou o momento de demonstrar o sistema, introduziu Isadora, explicando brevemente sua extraordinária contribuição para o projeto. E agora, anunciou Alexandre, nossa jovem gênia vai demonstrar como o sistema funciona na prática. Isadora avançou até o centro do palco, seu pequeno corpo quase desaparecendo atrás do púlpito. Mas sua voz era clara e confiante quando começou a falar. O sistema que vamos demonstrar hoje não é apenas uma revolução tecnológica, explicou ela. É uma ferramenta para encontrar pessoas como eu, talentos invisíveis que a sociedade ignora, por causa de sua origem ou circunstâncias. Os olhos de Lucas se estreitaram ligeiramente, percebendo que algo estava errado. O sistema que ele havia sabotado estava funcionando perfeitamente. Mas antes de prosseguir, continuou Isadora, gostaria de demonstrar outro recurso importante que implementamos recentemente: detecção de sabotagem. Um murmúrio percorreu a plateia. Isadora prosseguiu imperturbável. Ontem descobrimos uma tentativa sofisticada de comprometer nosso sistema. Alguém de dentro da empresa com acesso privilegiado inseriu um código malicioso projetado para fazer o sistema falhar durante esta apresentação. Todos os olhares varreram a sala, alguns pousando instintivamente em Lucas, que havia empalidecido, visivelmente. Felizmente, continuou Isadora, nosso sistema de segurança não apenas detectou a intrusão, mas também identificou o responsável. Ela fez uma pausa dramática. As evidências apontam para Lucas Almeida, um de nossos engenheiros seniores. O silêncio na sala era absoluto. Lucas levantou-se abruptamente, o rosto contorcido entre raiva e pânico. Isso é absurdo. Uma acusação ridícula baseada no quê? Na palavra de uma criança de rua? Explodiu ele, revelando um desprezo que havia mantido cuidadosamente escondido até então. Isadora permaneceu impassível diante do ataque. Com alguns toques no tablet que segurava, projetou na tela grande e-mails, registros de acesso e trechos do código malicioso, todas as evidências meticulosamente coletadas pela equipe de segurança. Os fatos falam por si, declarou ela simplesmente. A sala de conferências permaneceu em choque absoluto, enquanto os seguranças escoltavam Lucas para fora, seus protestos diminuindo à medida que se afastava. O burburinho cresceu entre os presentes, misturando surpresa, curiosidade e admiração pela maneira como a situação fora conduzida. Alexandre retomou rapidamente o controle da apresentação, transformando o momento tenso em uma demonstração da eficácia dos sistemas de segurança da empresa. Como podem ver, senhoras e senhores, continuou ele com serenidade profissional, nossa capacidade de detecção e resposta a ameaças é parte integral de nosso diferencial competitivo. Agora, continuaremos com a demonstração principal do nosso sistema de inteligência artificial. Isadora, após o confronto com Lucas, permaneceu no palco com a mesma tranquilidade que demonstrara antes. Para uma criança de 7 anos que havia enfrentado as duras realidades da vida nas ruas,
A tensão de uma sala corporativa era um desafio menor. O projeto Talentos Invisíveis, retomou ela, sua voz pequena mas firme enchendo o auditório, foi desenvolvido para identificar pessoas com habilidades extraordinárias que estão atualmente fora do radar da sociedade. Pessoas sem acesso à educação formal, sem recursos financeiros, sem oportunidades, mas com talentos que podem transformar o mundo. A demonstração prosseguiu com Isadora, explicando como o sistema analisava padrões de comportamento em bibliotecas públicas, centros comunitários e outros espaços de acesso gratuito ao conhecimento. O algoritmo identificava sinais sutis de interesse excepcional ou habilidade natural em diversas áreas: matemática, ciências, artes, programação. Por exemplo, explicou ela, mostrando um caso hipotético na tela, o sistema identifica que uma pessoa frequenta a mesma biblioteca 3 vezes por semana, sempre buscando livros sobre um tema específico, progredindo de níveis básicos para avançados, sem qualquer orientação formal. Isso pode indicar não apenas interesse, mas talento natural e autodidatismo. A apresentação foi um sucesso retumbante. Ao final, enquanto Isadora respondia perguntas técnicas com a precisão de uma especialista experiente, os investidores trocavam olhares impressionados e concordavam com acenos de cabeça. O potencial não apenas comercial, mas também social do projeto era evidente para todos. Tiago Mendes, representante do maior fundo de investimentos em tecnologia do Brasil, levantou-se ao final da sessão de perguntas. Em 20 anos investindo, tem empresas de tecnologia, declarou ele. Nunca vi algo tão revolucionário, tanto do ponto de vista técnico quanto humano. O Fundo Horizonte quer ser parte disso. Estamos preparados para oferecer 10 milhões de reais em financiamento inicial, com possibilidade de expansão conforme o projeto se desenvolva. Outros investidores rapidamente manifestaram interesse semelhante. Em menos de 1 hora após o término da apresentação, a BrainTech havia garantido financiamento suficiente não apenas para salvar a empresa da iminente falência, mas para expandir significativamente suas operações. Enquanto os executivos celebravam o sucesso, Isadora sentou-se silenciosamente em um canto da sala de reuniões, observando a movimentação com olhos analíticos. Alexandre aproximou-se dela, segurando 2 taças, uma de champanhe para si, outra de suco de uva para a menina. Estamos comemorando graças a você, disse ele, entregando-lhe o suco. Sem seu brilhantismo, estaríamos falidos em 1 semana. Isadora tomou um gole do suco antes de responder. E o programa vai mesmo acontecer? Ou era só para impressionar os investidores? A pergunta direta típica da menina fez Alexandre sorrir. Ela sempre ia direto ao ponto, sem rodeios ou cerimônias. Uma raridade no mundo corporativo cheio de falsidades e meias-verdades. Vai acontecer, Isadora. Tenho tanta fé nesse projeto quanto você. Na verdade, continuou, abaixando a voz para um tom mais confidencial. Já conversei com o conselho diretor. Queremos que você seja a diretora oficial do programa Talentos Invisíveis. Os olhos da menina se arregalaram. Eu? Mas tenho só 7 anos. Ninguém vai me levar a sério. É exatamente por isso que precisa ser você, argumentou Alexandre. Quem melhor para liderar um programa de descoberta de talentos invisíveis que alguém que era um desses talentos até algumas semanas atrás? Terá todo o suporte necessário, claro. Uma equipe experiente, mentores, recursos, mas a visão, a alma do projeto, será sua. Isadora ficou em silêncio por alguns instantes, processando a proposta. Era mais responsabilidade do que qualquer criança de sua idade normalmente receberia, mas sua vida jamais fora normal. Aceito, respondeu finalmente, mas com uma condição. Qual? Quero começar pela Biblioteca Mário de Andrade. Dona Clarice conhece muitas crianças como eu, e quero que seu José, o segurança, seja contratado como parte da equipe. Ele sempre me protegeu, mesmo quando não precisava. Alexandre sorriu, tocado pela lealdade da menina para com aqueles que a haviam ajudado em seus momentos mais difíceis. Considere feito.
Nas semanas seguintes, o programa Talentos Invisíveis começou a tomar forma. Uma sala inteira no prédio da BrainTech foi dedicada ao projeto, equipada com computadores potentes, telas interativas e espaços colaborativos projetados para serem acessíveis a pessoas de todas as idades e habilidades. Isadora, agora oficialmente, registrada como consultora especial da empresa, um título criado especificamente para ela, dado que menores de idade não podiam ocupar cargos formais. Liderava reuniões e tomava decisões estratégicas com uma maturidade que surpreendia mesmo aqueles que já estavam acostumados com seu intelecto excepcional. A primeira fase do projeto consistia em mapear espaços públicos de conhecimento em São Paulo, bibliotecas, telecentros, centros culturais, e implementar ferramentas de análise de dados que pudessem identificar padrões interessantes de utilização. Não queremos apenas dados quantitativos, explicava Isadora durante uma reunião com a equipe técnica. Precisamos entender o contexto humano. Por que uma pessoa busca determinado conhecimento? Quais são seus obstáculos? O que a motiva? Para isso, além da tecnologia, o programa incluía uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e educadores que trabalhavam diretamente com as comunidades. Teresa Oliveira, a assistente social que havia ajudado nos trâmites legais da situação de Isadora, tornou-se coordenadora dessa frente humana do projeto. Tecnologia sozinha não resolve problemas sociais, lembrava Teresa frequentemente. São as pessoas que transformam vidas. O primeiro grande teste do sistema aconteceu 3 meses após seu lançamento. Os algoritmos haviam identificado padrões interessantes de acesso na biblioteca Padre José de Anchieta, localizada em uma das regiões mais vulneráveis da periferia de São Paulo. Um usuário frequente, identificado apenas como Marcos, consistentemente buscava livros e recursos sobre eletrônica, circuitos e energia renovável. Ele vem 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, relatou a bibliotecária local à equipe do projeto. Fica horas debruçado sobre os mesmos livros técnicos, fazendo anotações detalhadas em cadernos velhos. Tentei conversar com ele algumas vezes, mas é extremamente tímido. Isadora, acompanhada por Teresa e Rafael, visitou a biblioteca para conhecer o misterioso Marcos. Encontraram um adolescente de 14 anos, magro e desengonçado, sentado em um canto isolado, totalmente absorto em um livro sobre circuitos solares. Suas roupas eram simples, mas limpas, seus cadernos organizados metodicamente, suas anotações impressionantemente detalhadas para alguém sem formação técnica. Olá, Marcos, cumprimentou Isadora, sentando-se ao lado dele. Meu nome é Isadora. Gosto de circuitos também. O menino levantou os olhos, surpreso por ser abordado por uma criança tão pequena. Você entende disso? Perguntou desconfiado. Um pouco, respondeu ela com humildade, embora pudesse facilmente discutir o assunto, em nível universitário. Vi seus desenhos. São muito bons. Você já construiu algum desses circuitos? O rosto de Marcos se iluminou. Era evidente que raramente tinha oportunidade de falar sobre sua paixão. Alguns. Uso peças que encontro no lixo eletrônico perto de casa. Construí um pequeno sistema de irrigação solar para as plantas da minha avó. A conversa fluiu naturalmente. Marcos, inicialmente reservado, abriu-se completamente ao perceber o genuíno interesse de Isadora. Contou que vivia com a avó idosa em uma casa simples na periferia, que havia abandonado a escola no ano anterior devido a bullying constante e que sonhava em um dia criar sistemas de energia renovável acessíveis para comunidades carentes. Minha avó gasta quase metade da aposentadoria com a conta de luz, explicou ele. Sei que posso criar algo melhor, mais barato. Só preciso das ferramentas certas. Ao final da conversa, Teresa explicou a Marcos e sua avó, que foi chamada à biblioteca, sobre o programa Talentos Invisíveis. Ofereceram ao menino uma bolsa de estudos completa, acesso ao laboratório de eletrônica da BrainTech e mentoria com engenheiros especializados em energia renovável. É sério isso? Perguntou a avó Dona Jurema com lágrimas nos olhos.
Meu neto sempre foi esperto demais para o próprio bem. Na escola chamavam-no de estranho por passar horas falando sobre essas coisas que ninguém entendia. Seu neto não é estranho. Dona Jurema, respondeu Isadora com a franqueza que a caracterizava. Ele é brilhante, só precisa de oportunidade para mostrar isso. Marcos foi o primeiro de muitos. Nas semanas seguintes, o algoritmo identificou dezenas de talentos em potencial espalhados pela cidade. Uma menina de 12 anos, com habilidade extraordinária para programação, um jovem de 17 que criava composições musicais complexas, sem qualquer formação formal, um senhor de 60 anos que desenvolvera um sistema artesanal de filtragem de água após perder o emprego em uma fábrica. Cada descoberta reafirmava a visão original de Isadora. O talento estava em toda parte, apenas esperando ser reconhecido e nutrido. O programa cresceu rapidamente. Em 6 meses, já havia se expandido para outras 5 capitais brasileiras, com planos de alcançar todo o território nacional em 2 anos. A BrainTech criou uma fundação específica para gerir o projeto, garantindo sua autonomia e sustentabilidade a longo prazo. A mídia nacional começou a noticiar os resultados impressionantes. Gênia das ruas transforma vidas com tecnologia. Estampou a manchete da maior revista de negócios do país, com uma foto de Isadora ao lado de Alexandre na capa. A história da menina que saíra das ruas para revolucionar uma empresa de tecnologia e criar um programa social inovador capturou a imaginação do público. Convites para entrevistas, palestras e conferências começaram a chegar. Isadora, ainda desconfortável com tamanha exposição, aceitava apenas aqueles que poderiam efetivamente ajudar a promover o programa e suas causas. Não gosto de falar sobre mim, confessou a Alexandre antes de uma importante entrevista para um canal de televisão nacional. Prefiro falar sobre o projeto, sobre as pessoas que estamos ajudando. Sua história inspira outras pessoas, Isadora, explicou ele pacientemente. Mostra que é possível superar as circunstâncias mais adversas, que o talento pode florescer nos lugares mais improváveis. Isso é poderoso. A menina assentiu compreendendo a lógica, embora ainda preferisse o anonimato de seu trabalho técnico. Nas entrevistas, falava com a mesma honestidade direta que a caracterizava em todas as situações, sem romantizar sua experiência nas ruas, nem exagerar suas conquistas. Enquanto o programa se expandia, a situação pessoal de Isadora também se transformava. Teresa havia conseguido um arranjo legal especial, uma combinação de tutela compartilhada entre o Estado e um conselho de mentores especialmente designados para garantir o bem-estar e desenvolvimento adequado da menina. Isadora agora morava em um apartamento confortável próximo à empresa, com uma cuidadora em tempo integral e visitas regulares de assistentes sociais e psicólogos. Frequentava aulas personalizadas com professores especializados em educação para superdotados, mas mantinha sua rotina de trabalho no programa, onde sua contribuição era inestimável. O primeiro aniversário do programa Talentos Invisíveis foi celebrado com um evento no Teatro Municipal de São Paulo. O espaço imponente, com sua arquitetura clássica e atmosfera solene, parecia o oposto das origens humildes do projeto. No entanto, simbolizava perfeitamente sua evolução, do anonimato das ruas para os holofotes do reconhecimento nacional. No palco, lado a lado, estavam Isadora e os primeiros 20 jovens beneficiados pelo programa. Marcos, o adolescente, apaixonado por energia solar, havia desenvolvido um sistema de painéis fotovoltaicos de baixo custo que já estava sendo implementado em comunidades carentes da periferia de São Paulo. Juliana, a menina programadora de 12 anos, criara um aplicativo que conectava moradores de rua a centros de acolhimento e doações. André, um jovem de 19 anos que vivia em um abrigo, transformara seu talento para a matemática em soluções para a otimização de rotas de transporte público, reduzindo o tempo de deslocamento em áreas periféricas. O verdadeiro sucesso do programa não está nos números, nem nos prêmios, nem na tecnologia, discursou Isadora para uma plateia, composta por autoridades, empresários, jornalistas
e familiares dos jovens talentos. Está nas histórias de transformação que testemunhamos todos os dias. Cada pessoa aqui representa centenas de outras que pela primeira vez foram vistas, não pela sua condição social, mas pelo seu potencial. Aos 8 anos recém-completados, Isadora havia crescido não apenas em estatura, mas em confiança. Suas palavras, embora ainda diretas e objetivas, agora carregavam o peso da experiência e a emoção de quem vê seu propósito se concretizar. O programa, inicialmente focado em São Paulo, agora estava presente em 15 cidades brasileiras, com planos de expansão para outros países da América Latina. Mais de 500 jovens e adultos haviam sido identificados pelo algoritmo e incluídos em projetos de desenvolvimento educacional e profissional. O modelo havia se diversificado, abrangendo não apenas talentos em tecnologia e ciências, mas também em artes, empreendedorismo social e habilidades manuais especializadas. Após o evento, enquanto conversava com alguns investidores em um coquetel, Isadora foi abordada por Carla Vasconcelos, uma jornalista conhecida por reportagens investigativas. "Impressionante o que você construiu, Isadora", comentou a repórter. "Mas tenho algumas perguntas sobre o programa que ninguém parece estar fazendo." Alexandre, que acompanhava Isadora, percebeu imediatamente o tom provocativo e se aproximou protetoramente. Mas a menina, habituada a desafios desde tenra idade, respondeu com tranquilidade. "Que tipo de perguntas, senhora Vasconcelos?" "Para começar, sobre privacidade", articulou a jornalista. "O sistema de vocês monitora hábitos de leitura, pesquisas online e comportamentos em espaços públicos. Isso não representa uma invasão de privacidade mascarada de boas intenções?" A pergunta era incisiva e inesperada. Isadora refletiu por alguns segundos antes de responder, mantendo o olhar firme. "É uma preocupação válida", reconheceu. "Desde o início, estabelecemos protocolos rígidos de proteção de dados. O sistema analisa apenas informações anônimas e o contato direto só acontece após identificação de padrões significativos e com consentimento explícito dos envolvidos ou responsáveis. Além disso, todo o código é aberto e auditável por entidades independentes." "E quanto à seletividade?", continuou Carla. "Vocês estão efetivamente escolhendo quem merece ser resgatado da pobreza com base em critérios de talento e inteligência. Isso não reforça uma meritocracia excludente?" Alexandre tentou intervir, mas Isadora sinalizou que gostaria de responder por si mesma. "O programa não pretende resolver todos os problemas sociais, senhora Vasconcelos", explicou, com serenidade. "É apenas uma ferramenta entre muitas necessárias. Não estamos dizendo que apenas pessoas com talentos específicos merecem oportunidades. Estamos criando um caminho para aqueles cujas habilidades naturais seriam desperdiçadas sem intervenção direcionada. Todo ser humano merece dignidade e oportunidades, independentemente de suas habilidades." Carla anotava rapidamente, impressionada com a articulação da menina. "Uma última questão. O algoritmo que vocês utilizam foi desenvolvido inicialmente para fins comerciais pela BrainTech. Como garantir que interesses corporativos não comprometam a missão social do programa?" "A transparência é nossa principal garantia", respondeu Isadora. "A Fundação Talentos Invisíveis, embora criada pela BrainTech, possui governança independente, com participação de especialistas em educação, assistência social e ética tecnológica. Além disso, como mencionei, todo o código é aberto para escrutínio público. Convidamos críticos como você, senhora Vasconcelos, a auditar nosso trabalho e nos ajudar a melhorar." A jornalista sorriu, aparentemente satisfeita com as respostas. "Impressionante, Isadora. Você não apenas construiu algo revolucionário, mas parece ter considerado suas implicações éticas com profundidade. Gostaria de fazer uma entrevista mais completa para uma reportagem especial que estou preparando." A conversa com Carla Vasconcelos representava um novo capítulo nos desafios enfrentados pelo programa. À medida que crescia e ganhava notoriedade, surgia também o escrutínio crítico.
algo que Isadora via com naturalidade e até bom grado. Críticas construtivas só fortaleceriam a iniciativa. Nas semanas seguintes à celebração de aniversário, o ritmo de expansão do programa se intensificou. A reportagem de Carla Vasconcelos, ao contrário do que Alexandre temia, acabou sendo amplamente positiva, destacando a transparência e considerações éticas incorporadas ao projeto desde sua concepção. A exposição nacional trouxe novas parcerias, incluindo acordos com universidades públicas, para oferecer caminhos acadêmicos personalizados aos talentos identificados. Em uma manhã particularmente agitada, Rafael entrou apressadamente na sala onde Isadora trabalhava em melhorias no algoritmo principal. "Temos notícias importantes", anunciou ele, segurando seu tablet com entusiasmo evidente. "A ONU quer adotar nosso modelo como parte de seu Programa Global de Educação Inclusiva. E mais, o Vale do Silício está interessado em implementar o sistema em áreas vulneráveis da Califórnia." Isadora levantou os olhos do código que analisava. "Internacional, não sei se estamos prontos para isso, Rafael." "Pelo contrário", rebateu ele, mostrando gráficos de desempenho do sistema. "As métricas indicam que o modelo está maduro o suficiente para ser replicado. E pense no impacto global que podemos ter." A perspectiva era simultaneamente empolgante e assustadora. O algoritmo havia sido desenvolvido considerando especificidades do contexto brasileiro, desde características sociodemográficas até nuances culturais que influenciavam comportamentos de aprendizado. Expandir para outros países exigiria adaptações significativas. "Precisamos de mais dados, mais pesquisa sobre contextos locais", ponderou Isadora, "e equipes multiculturais para garantir que não estamos impondo uma visão única de talento ou sucesso." Rafael sorriu. A pequena gênia, mesmo aos 8 anos, demonstrava uma compreensão de complexidades sociais e culturais que muitos adultos jamais alcançavam. "Já estamos montando equipes internacionais para isso. E há mais uma coisa." Ele hesitou, como se avaliando a melhor forma de comunicar a informação seguinte. "O quê?" perguntou Isadora, intrigada pelo comportamento incomum do colega. "Universidade de Stanford quer te oferecer uma bolsa especial. Um programa personalizado com tutores dedicados e acesso a pesquisas avançadas em inteligência artificial. Você moraria no campus com acompanhamento adequado para sua idade, claro." A notícia caiu como uma bomba. Isadora permaneceu em silêncio por vários minutos, processando as implicações. Mudar-se para outro país, afastar-se do programa que criara, recomeçar em um ambiente completamente novo. Eram mudanças monumentais para qualquer pessoa, ainda mais para uma criança. "Não sei se quero isso", disse finalmente. "Meu trabalho está aqui. As pessoas que ajudei, que me ajudaram, Dona Clarice, seu José, as crianças do programa. Ninguém está pressionando por uma decisão imediata", tranquilizou Rafael. "É apenas uma possibilidade a considerar. Stanford ofereceu flexibilidade. Você poderia passar parte do ano lá e parte aqui, continuando seu trabalho remotamente." Isadora assentiu, agradecida pela compreensão. A proposta era tentadora do ponto de vista intelectual. Ter acesso aos melhores recursos educacionais do mundo, trabalhar com pesquisadores de ponta, expandir ainda mais seus horizontes já vastíssimos. Mas havia um aspecto emocional que não podia ignorar. Naquela noite, decidiu caminhar até a biblioteca Mário de Andrade, seu refúgio original. Acompanhada por sua cuidadora atual, Débora, uma mulher gentil e paciente que entendia a necessidade de Isadora por independência, a menina percorreu o caminho já tão familiar. Dona Clarice, ainda trabalhando na biblioteca, apesar das ofertas de emprego mais vantajosas da Fundação Talentos Invisíveis, que ela recusara gentilmente, preferindo permanecer onde poderia descobrir novos talentos na fonte, recebeu Isadora com um abraço afetuoso. "Que surpresa boa, fazia semanas que não te via por aqui." "Tenho estado ocupada", se explicou Isadora. "O programa está crescendo muito." "Vi na televisão. Estou muito orgulhosa de você." Sentaram-se no canto favorito de Isadora, entre estantes de livros de matemática avançada,
onde tudo começara. Dona Clarice percebeu imediatamente que algo perturbava a menina. "O que está incomodando essa cabecinha brilhante?" Perguntou com a suavidade de quem conhecia bem as complexidades por trás da genialidade. "Stanford quer que eu estude lá", respondeu Isadora diretamente, "nos Estados Unidos." "Ah, entendo", murmurou a bibliotecária, ajustando os óculos. "É uma oportunidade incrível." "Sim, mas não sei se quero ir. Sinto que meu lugar é aqui com o trabalho que comecei." Dona Clarice sorriu com sabedoria. "Sabe, Isadora, o que torna seu programa tão especial não é apenas o algoritmo brilhante ou a tecnologia sofisticada. É o coração por trás dele, sua experiência pessoal, sua compreensão do que significa ser invisível em uma sociedade que só valoriza certos tipos de sucesso." Isadora ouvia atentamente, como sempre fazia quando Dona Clarice compartilhava suas reflexões. Talvez expandir seus próprios horizontes seja exatamente o que o programa precisa para continuar crescendo, continuou a bibliotecária. Conhecer novos contextos, aprender novas abordagens, trazer perspectivas frescas. "Tenho medo de perder a conexão", confessou Isadora em um raro momento de vulnerabilidade. "De me tornar como aqueles executivos em torres de vidro que nunca realmente entenderam o que é viver nas ruas." "Isso nunca vai acontecer", garantiu Dona Clarice com convicção, "porque você viveu essa realidade. Está inscrita em você, não como uma cicatriz, mas como uma bússola moral. E além disso," ela sorriu, apertando carinhosamente a mão da menina, "sempre terá pessoas como eu para te puxar de volta à terra quando necessário." A conversa com Dona Clarice trouxe clareza, como sempre acontecia. Nos dias seguintes, Isadora reuniu-se com Alexandre, Rafael e a diretoria da fundação para discutir a proposta de Stanford e o futuro do programa. "Acredito que posso fazer ambos", declarou com a determinação que a caracterizava. "Aceitar a oportunidade em Stanford, mas manter minha participação ativa no programa, com períodos alternados entre Brasil e Estados Unidos. A tecnologia permite colaboração à distância e podemos fortalecer a equipe local para garantir continuidade." A solução parecia ideal, combinando o desenvolvimento pessoal com compromisso com a causa que a motivava. Foram estabelecidos protocolos para a transição gradual, garantindo que o programa não sofresse impactos negativos com a ausência parcial de sua criadora. Enquanto os preparativos para sua temporada em Stanford avançavam, Isadora dedicou-se a um projeto pessoal importante: visitar cada uma das 15 cidades onde o programa estava implementado, conhecer pessoalmente os participantes, ouvir suas histórias e desafios. Era uma forma de fortalecer laços e garantir que, mesmo à distância, permaneceria conectada à essência humana por trás dos algoritmos e métricas. Em Recife, conheceu uma comunidade de pescadores onde um senhor de 71 anos havia desenvolvido técnicas inovadoras de preservação de peixes sem refrigeração, utilizando apenas conhecimentos tradicionais e experimentação sistemática. Em Manaus, visitou uma escola onde uma professora autodidata criara métodos revolucionários para ensinar matemática a crianças com dificuldades de aprendizado, utilizando elementos da floresta amazônica. Em Porto Alegre, acompanhou o trabalho de um grupo de adolescentes que transformara conhecimentos de programação em soluções para pequenos agricultores familiares. Cada história reafirmava sua convicção de que o talento humano florescia nas condições mais adversas, precisando apenas de reconhecimento e oportunidade para se desenvolver plenamente. E cada encontro fortalecia sua determinação de expandir o programa, alcançar mais pessoas, criar mais pontes entre potencial e oportunidade. Em sua última noite antes da partida para Stanford, Isadora não conseguia dormir. Levantou-se silenciosamente e foi até a janela de seu quarto no apartamento confortável, onde agora vivia. Lá fora, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrenas, a mesma cidade que, não muito tempo atrás, a abrigara sob suas marquises e viadutos. O campus,
de Stanford parecia um mundo à parte para Isadora. Os edifícios históricos de pedra, os amplos gramados verdejantes, os laboratórios equipados com tecnologia de ponta, tudo contrastava drasticamente com as ruas de São Paulo onde crescera. Em seus primeiros dias, a menina se sentia como uma observadora de outro planeta, catalogando mentalmente as diferenças e similaridades com seu universo anterior. Sua chegada havia gerado burburinho na prestigiosa universidade. Afinal, não era comum receber uma estudante de 8 anos, muito menos uma que já havia revolucionado o campo da inteligência artificial e criado um programa social de impacto internacional. Alguns professores demonstravam ceticismo velado, outros curiosidade genuína e uns poucos, verdadeira admiração pelo fenômeno que era Isadora Ribeiro. O programa especial criado para ela combinava aulas de nível avançado em matemática, ciência da computação e engenharia, com componentes essenciais de educação fundamental adequados à sua idade. Vivia em uma residência especialmente adaptada no campus, sob a supervisão de Maria Gonzalez, uma pesquisadora brasileira que trabalhava em Stanford há 5 anos e fora designada como sua tutora oficial. Como está se adaptando? Perguntou Maria durante o jantar 2 semanas após a chegada de Isadora. É diferente, respondeu a menina com sua habitual franqueza. As pessoas são muito gentis, mas sinto que me olham como uma curiosidade, não como uma pessoa real. Maria sorriu compreensivamente. É natural. Você desafia todas as expectativas sobre o que uma criança de 8 anos deveria ser ou fazer. Dê-lhes tempo. Sinto falta do Brasil, admitiu Isadora. Do barulho, do cheiro das pessoas. Aqui tudo é muito organizado. Organização tem seus benefícios, observou Maria. Mas entendo o que quer dizer. Faz parte da adaptação cultural. Com o tempo você encontrará seu lugar aqui também. Isadora assentiu, embora não estivesse totalmente convencida. Sentia falta não apenas do Brasil como país, mas do propósito, claro e direto que tinha lá. Em Stanford, apesar de todo o prestígio e recursos, às vezes se perguntava qual era exatamente seu objetivo. Essa sensação de deslocamento começou a diminuir quando conheceu o professor Robert Chen, especialista em ética de inteligência artificial. Diferentemente de outros acadêmicos que pareciam fascisados primordialmente por seu QI estratosférico, Chen demonstrou interesse genuíno em sua perspectiva única sobre tecnologia e inclusão social. Seu trabalho no Brasil é exatamente o tipo de aplicação ética da IA que defendo há anos, comentou ele durante sua primeira reunião. Tecnologia a serviço da humanidade, não o contrário. Nas semanas seguintes, Isadora tornou-se uma visitante frequente do laboratório de Chen. Juntos, começaram a desenvolver um framework teórico que expandia os princípios do programa Talentos Invisíveis para uma abordagem global mais ampla. O que você criou intuitivamente no Brasil tem bases profundas na teoria de justiça distributiva e ética da tecnologia, explicava Chen. Agora podemos formalizar esses princípios para que possam ser adaptados a diferentes contextos culturais e sociais. Paralelamente aos estudos em Stanford, Isadora mantinha contato constante com a equipe no Brasil. Participava de reuniões via videoconferência, revisava códigos remotamente e acompanhava o desenvolvimento de cada novo talento descoberto pelo programa. A tecnologia encurtava distâncias, mas não eliminava completamente a sensação de estar dividida entre 2 mundos. Foi durante uma dessas videoconferências que recebeu notícias surpreendentes. O Prêmio Tecnologia para a Humanidade quer te nomear para a categoria principal deste ano, anunciou Alexandre, visivelmente entusiasmado. É a primeira vez que consideram alguém tão jovem. O Prêmio Tecnologia para a Humanidade era uma das mais prestigiosas honrarias no campo da inovação social, geralmente concedido a pesquisadores e empreendedores com décadas de carreira. Por quê? Perguntou Isadora, genuinamente confusa. O programa ainda está crescendo. Não fizemos o suficiente para merecer isso. Discordo, interveio Rafael. Em apenas 18 meses, impactamos diretamente mais de 1000 vidas. O modelo está sendo replicado em 7 países. E, mais importante,
mudamos o paradigma sobre como identificar e nutrir talentos em contextos vulneráveis. Isadora permaneceu pensativa após a chamada. Reconhecimento nunca fora sua motivação. Desde o início, agia movida por uma combinação de curiosidade intelectual e desejo genuíno de criar oportunidades para pessoas como ela. Prêmios e honrarias pareciam distantes de seu propósito original. Compartilhou essas reflexões com o professor Chen em seu próximo encontro. Entendo sua hesitação, respondeu ele, mas considere isto: visibilidade traz recursos. Recursos ampliam impacto. Seu desconforto com o reconhecimento pessoal é compreensível, mas pense no que o prêmio pode fazer pelo programa. A perspectiva pragmática de Chen fez sentido para a mente lógica de Isadora. Se aceitasse o prêmio não por vaidade, mas como ferramenta para alavancar o projeto, então havia valor claro em fazê-lo. A cerimônia de premiação aconteceria em Londres dali a 2 meses. Enquanto os preparativos avançavam, Isadora enfrentava outro desafio em Stanford: equilibrar as expectativas acadêmicas com seu próprio ritmo de aprendizado. Alguns professores, impressionados com sua inteligência excepcional, constantemente a pressionavam a avançar mais rápido, publicar pesquisas, participar de competições. Você poderia facilmente completar o equivalente a um doutorado em 3 anos, insistia o professor de matemática avançada. Seria um recorde histórico. Mas Isadora, apesar de sua genialidade, ainda era uma criança. E uma com experiências traumáticas que precisava processar, relacionamentos sociais para desenvolver e aspectos emocionais para amadurecer. Não estou interessada em recordes, respondia educadamente. Quero aprender no meu próprio ritmo e continuar meu trabalho com o programa Talentos Invisíveis. Maria Gonzalez, sua tutora, tornou-se uma aliada importante nesse equilíbrio delicado. A pressão acadêmica aqui pode ser esmagadora até para adultos, comentou ela durante uma de suas caminhadas vespertinas pelo campus. Não se sinta obrigada a corresponder a todas as expectativas. Você já está fazendo história simplesmente sendo você mesma. As palavras de Maria ressoaram profundamente. Desde que se entendia por gente, Isadora havia vivido sob pressão. Primeiro a pressão brutal da sobrevivência nas ruas, depois a pressão de salvar uma empresa da falência, em seguida a de liderar um programa social inovador e agora a de corresponder às expectativas de uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Às vezes me pergunto como seria ser apenas uma criança normal, confessou ela numa rara demonstração de vulnerabilidade. Maria sorriu com gentileza. Define normal. Cada pessoa é única à sua maneira. Sua trajetória é extraordinária, sim, mas isso não significa que não possa ter momentos de simplicidade e alegria típicos da infância. Inspirada por essa conversa, Isadora começou a reservar tempo para atividades puramente recreativas, algo que nunca havia feito antes. Experimentou natação na piscina olímpica do campus, aulas de pintura no departamento de artes e até mesmo futebol no clube recreativo de Stanford, onde descobriu que sua capacidade de calcular trajetórias e ângulos a tornava uma excelente artilheira, apesar da estatura pequena. Essas experiências trouxeram uma dimensão nova à sua vida, a compreensão de que o desenvolvimento humano não se limita ao intelecto. Havia prazeres simples, conexões sociais e descobertas emocionais que nenhum algoritmo poderia substituir. Quando chegou o dia de viajar para Londres, para a cerimônia do Prêmio Tecnologia para a Humanidade, Isadora se sentia mais completa e equilibrada do que nunca. Parte da equipe brasileira, incluindo Alexandre, Rafael e Teresa, encontraria com ela diretamente na capital britânica. O evento aconteceria no histórico Royal Albert Hall, reunindo luminares da tecnologia, ciência e inovação social de todo o mundo. Na noite anterior à cerimônia, Isadora encontrou-se com sua equipe em um café próximo ao hotel onde estavam hospedados. Não posso acreditar no quanto você cresceu nesses 6 meses, comentou Teresa, abraçando-a calorosamente. Não apenas em altura, mas em presença. Era verdade.
Além dos centímetros naturais da idade, Isadora exibia uma confiança serena que não possuía antes. Stanford, apesar dos desafios, havia expandido seus horizontes de maneiras inesperadas. Tenho novidades empolgantes, anunciou Alexandre após os cumprimentos iniciais. O programa acaba de ser adotado oficialmente pelo Ministério da Educação para implementação em todos os estados brasileiros, e a ONU confirmou o financiamento para expansão em 10 países em desenvolvimento. E recebemos mais de 500 inscrições voluntárias de profissionais querendo atuar como mentores, acrescentou Rafael. Engenheiros, cientistas, artistas, empreendedores, todos inspirados pelo modelo que criamos. Isadora absorvia as informações com uma mistura de orgulho e humildade. O que começara como uma correção improvisada em uma lousa num momento de fome havia se transformado em um movimento global. Era quase difícil de acreditar. Também trouxemos algo especial, disse Teresa, entregando-lhe um envelope grosso. Dentro havia dezenas de cartas e desenhos, mensagens de gratidão e admiração de crianças, adolescentes e adultos beneficiados pelo programa em todo o Brasil. Querida Isadora, lia uma das cartas escrita em letra infantil caprichada. Antes do programa Talentos Invisíveis, eu achava que meu amor por números era estranho e inútil. Agora estou estudando matemática avançada e sonho em ser engenheira. Obrigada por me mostrar que ser diferente pode ser um superpoder. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Isadora enquanto lia carta após carta. Cada história representava uma vida transformada, um potencial desbloqueado, um futuro reescrito. Isso, murmurou ela, segurando as cartas contra o peito. Isso é mais valioso que qualquer prêmio. Na noite seguinte, o Royal Albert Hall resplandecia com luzes e personalidades ilustres. A categoria Tecnologia para a Humanidade era a última e mais importante da cerimônia. Quando o apresentador anunciou o nome de Isadora Ribeiro, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Subindo ao palco, a menina brasileira de 9 anos recentemente completados parecia simultaneamente pequena diante da grandiosidade do cenário e enorme em significado e impacto. Vestindo um traje simples mas elegante, com os cabelos cacheados emoldurando o rosto sério e determinado, Isadora representava a promessa do que a tecnologia poderia ser quando guiada por propósito humano autêntico. Este prêmio, começou, ela ao microfone, sua voz clara ecoando pelo salão silencioso, não pertence a mim, mas a cada pessoa que já se sentiu invisível em um mundo que valoriza apenas certos tipos de sucesso. Enquanto discursava com a eloquência direta que a caracterizava, imagens do programa eram projetadas no telão atrás dela, rostos sorridentes de participantes, projetos inovadores, comunidades transformadas. O verdadeiro potencial da tecnologia não está em substituir humanos, mas em amplificar nossa capacidade de ver uns aos outros, de reconhecer e nutrir o brilho único que existe em cada pessoa, independentemente de onde nasceu ou das circunstâncias em que vive. A plateia ouvia em silêncio reverente. Executivos de empresas de tecnologia, cientistas renomados, investidores bilionários, todos captados pela autenticidade e poder da mensagem transmitida por aquela criança extraordinária. Acredito em um futuro onde nenhum talento seja desperdiçado por falta de oportunidade, onde a tecnologia sirva como ponte, não como barreira, onde o valor de uma ideia não seja determinado por quem a teve, mas por seu potencial de impacto positivo. Concluindo seu discurso, Isadora fez um apelo direto. Este prêmio representa reconhecimento, mas também responsabilidade. Convido cada um de vocês a olhar além do óbvio, a buscar potencial onde outros veem apenas problemas, a usar seus privilégios e recursos para criar pontes de oportunidade. Porque talentos invisíveis existem em toda parte. Só precisamos aprender a enxergá-los. A ovação que seguiu foi ensurdecedora. Pessoas que raramente demonstravam emoção em público enxugavam lágrimas discretas.
Líderes tecnológicos que competiam ferozmente no mercado se entreolhavam com uma nova compreensão compartilhada. Nos bastidores, após receber o troféu e posar para fotografias oficiais, Isadora encontrou seu grupo brasileiro esperando com sorrisos orgulhosos. "Você foi incrível", elogiou Alexandre abraçando-a. "Falei do coração", respondeu ela simplesmente. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por uma figura imponente, Helena Petrov, bilionária russa e uma das maiores investidoras em tecnologia do mundo. "Senhorita Ribeiro", cumprimentou Helena com sotaque carregado. "Seu discurso me tocou profundamente. Gostaria de oferecer suporte financeiro integral ao programa Talentos Invisíveis por 10 anos, sem restrições ou contrapartidas, $100 milhões para começar, com possibilidade de expansão conforme necessário." A oferta deixou todos momentaneamente sem palavras. Era um compromisso financeiro sem precedentes, que garantiria a sustentabilidade e expansão do programa por uma década inteira. "Por quê?", perguntou Isadora, fiel à sua natureza direta. Helena sorriu. "Porque também fui uma menina invisível uma vez. Cresci em um orfanato soviético, onde meu talento para matemática era visto como inútil para uma garota. Se alguém tivesse me visto realmente como seu programa faz, talvez meu caminho tivesse sido menos doloroso." Aquele momento cristalizava tudo pelo que Isadora havia lutado. A criação de um ciclo virtuoso onde talentos reconhecidos e nutridos voltavam para reconhecer e nutrir outros, expandindo continuamente o círculo de oportunidades. Na semana seguinte ao prêmio de volta a Stanford, Isadora recebeu uma visita surpresa. Dona Clarice, a bibliotecária que primeiro acolhera sua sede de conhecimento nas ruas de São Paulo. "Não podia deixar de ver com meus próprios olhos onde minha pequena gênia está estudando", explicou a senhora, agora aposentada e dedicada a trabalhos voluntários na Fundação Talentos Invisíveis. Passeando pelo campus, Isadora mostrava os edifícios históricos, os laboratórios modernos e os espaços de convivência com o entusiasmo raro de uma criança normal mostrando seu mundo. "Está feliz aqui?", perguntou Dona Clarice enquanto descansavam sob uma árvore centenária no centro do campus. Isadora refletiu antes de responder. "Estou aprendendo muito, não apenas sobre ciência e tecnologia, mas sobre mim mesma, sobre equilíbrio, sobre ser criança mesmo sendo diferente." Dona Clarice sorriu, acariciando os cabelos da menina. "Sabe o que mais me orgulha em você? Não é sua inteligência extraordinária, embora ela seja impressionante. É sua humanidade, sua capacidade de se manter conectada ao que realmente importa, mesmo em meio ao sucesso e reconhecimento." As palavras tocaram Isadora profundamente. Em seu núcleo, além da genialidade matemática e da visão tecnológica revolucionária, existia uma compreensão fundamental da experiência humana, particularmente da experiência daqueles que o mundo preferia não ver. "Tenho planos para o futuro", revelou Isadora. "Quero expandir o programa para incluir idosos, pessoas com deficiência, refugiados, todos os grupos cujos talentos são sistematicamente ignorados. E estou desenvolvendo um novo algoritmo que incorpora dimensões culturais locais para que o sistema seja verdadeiramente adaptável a diferentes contextos globais." "E para você mesma?", indagou Dona Clarice gentilmente. "Que sonhos tem para Isadora, a pessoa, não apenas para o programa?" A pergunta pegou a menina de surpresa. Raramente pensava em termos tão pessoais. Quero continuar aprendendo. Não apenas em livros e laboratórios, mas no mundo real. Quero viajar, conhecer pessoas diferentes, entender como a tecnologia pode servir verdadeiramente à diversidade humana. E talvez, ela hesitou como se revelando um segredo, talvez um dia criar uma família própria, um lugar onde pertença completamente. Dona Clarice abraçou-a com ternura. "Você já pertence, querida. Pertence a todas as vidas que tocou, a todos os corações que inspirou. E esse pertencimento é o maior tesouro que alguém pode ter."
Naquela noite, sentada à janela de seu quarto em Stanford, Isadora contemplava as estrelas, as mesmas que observava das ruas de São Paulo não muito tempo atrás. Sua jornada, extraordinária por qualquer medida, era apenas o começo. O algoritmo que corrigira em uma lousa durante uma noite de fome havia se transformado em um movimento global que redesenhava a relação entre tecnologia e inclusão social. Em sua mesa repousava um caderno especial, onde guardava cartas e mensagens de crianças e adultos impactados pelo programa. Cada história era um lembrete de que sua verdadeira genialidade não residia em fórmulas matemáticas ou código de computador, mas na capacidade de ver potencial onde outros viam apenas invisibilidade. O legado de Isadora Ribeiro estava apenas começando a se desdobrar, mas já havia inscrito uma verdade indelével no coração da revolução tecnológica, que a maior inovação não está nos algoritmos que criamos, mas nas vidas que transformamos com eles.